Então, pessoal, deixei um questionamento no último bloco. Se existe um salvo dispositivo constitucional em contrário relacionado a tratados internacionais, e a resposta é positiva. É possível, aliás, existe sim esse salvo dispositivo constitucional. Então, conforme aparece na tela aí, é o parágrafo 3º, artigo 5º da nossa atual Constituição. Ele fala assim, ó: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, ó, fala de rito, em cada caso, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, olha só, gente, assunto: tratados internacionais, rito diferenciado. Olha, observe o artigo 47 com o parágrafo 3º do artigo 5º. Olha o que diz 47. Salvo disposição constitucional em contrário. Se tivesse salvo disposição constitucional em contrário, prevalece o salvo disposição constitucional em contrário. Se não tiver nada, nos falando nada sobre acerca do tema, vai para o estado de lei ordinária. Só que o parágrafo 3º ele traz um rito qualificado, que é o mesmo rito, gente, de uma emenda à Constituição. Para ocorrer alteração da Constituição atual, tem que obedecer esse rito de uma emenda. Votação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, com o quórum de 3/5 de aprovação das respectivos membros. Então, 2 turnos, cada turno. Primeiro turno, Câmara, deputado, 3/5. Depois vai para o Senado, 3/5. Aí depois, segundo turno, 3/5 na Câmara e 3/5 no Senado Federal. Esse é o quórum de aprovação de uma emenda à Constituição. Perfeito? Então, olha só. Os tratados internacionais, como regra, eles surgem, ingressam no nosso sistema jurídico com estado de lei ordinária. Exceção: tratados internacionais sobre direitos humanos, então tem que ter o assunto, a matéria de direitos humanos, e o quórum tem que ser o mesmo de uma emenda à Constituição. Portanto, até agora, os tratados internacionais, a depender da matéria e do rito, eles possuem 2 status: ordinário e status constitucional. Tem uma informação aqui que passa despercebido, né? Despercebido a alguns momentos. Pode passar na prova. Então, deixa eu pegar aqui um negócio para explicar para vocês. Deixa eu ver aqui. O que ele diz? São equivalentes. Ele não fala são iguais a uma emenda à Constituição. Por quê? Eu vou pegar esses 2 pincéis aqui. Eu gosto de usar isso aqui em sala de aula, né? Eu tenho um preto e um azul. Eles são iguais? Não, professor, um é preto, outro é azul. Beleza. Mas são equivalentes? Quando eu falo equivalência, para que serve? O mesmo objetivo, né? O mesmo tem a mesma funcionalidade. O diferencia é a cor. Então, olha só. Esse tratado, ele não é igualzinho. Ele não tem a mesma, como pode dizer, as mesmas características de uma emenda na sua totalidade. Por que não? Uma emenda, ela altera o texto constitucional dentro da própria Constituição. Você observar aí, ó, no final vai dizer parágrafo incluído na emenda constitucional número 45 de 2004. Ou seja, ele acrescentou um dispositivo na Constituição. O tratado ele não faz isso. Ele não vem no bojo dentro da Constituição. Ele vem em apenso, né? Ele vem em apenso. Aqui é a Constituição e o tratado, ele vem em apenso, tá? Tem apenso. O que isso quer dizer que ele é equivalente? É que ele traz para si uma característica que possui toda a emenda constitucional. Qual é a característica? Supremacia. Então a Constituição Federal, gente, ela não é um corpo imutável, né? Nós vimos isso. Não é um corpo imutável. Ela pode sofrer alterações. Quando ela sofre alterações, esse dispositivo
alterado, acrescentado, e tem a mesma força, mesma supremacia que o texto originário. Ele tem supremacia. Ele tem supremacia. Então, o tratado internacional, apesar de não alterar a estrutura, a redação, né, ele não altera, ele tem força constitucional. Então, pode cair nessa prova, tem status constitucional. Tem status constitucional, então, portanto, está na mesma hierarquia que a Constituição Federal. Que ele pode revogar o que? Ele pode alterar até a Constituição, gente. Lógico. Uma emenda constitucional, ela não pode tratar de qualquer assunto, né? Ela não pode alterar todos os temas da Constituição. Tá? Nós vimos lá num ciclo 1, justamente sobre a classificação das constituições, eu citei que tem um autor que diz que a nossa Constituição é super rígida. Ela não é rígida, é super rígida, porque existe um núcleo essencial que não pode ter uma emenda tendente a abolir. Né? Esse que é justamente as cláusulas pétreas. Né? As cláusulas pétreas. Se uma emenda não pode alterar uma cláusula pétrea no sentido de abolir, o tratado internacional também não pode. Então, existem limitações à atuação de um tratado internacional sobre direitos humanos que foi aprovado com o mesmo rito de uma emenda à Constituição. Beleza, gente? Tem que gravar justamente essa situação aí. Beleza? Olha só. Vamos adiante. Vamos adiante. A nossa Constituição é de 88. E até que se prove o contrário, a gente está em 2019. Perfeito? 88. Essa emenda surgiu em 45, 2004. Ela não é uma redação originária. Ela não foi promulgada lá na Constituição de 88. Ela foi acrescentada em 2004. É chamada até de reforma do Judiciário. Qual o problema? O problema é o seguinte, que em 92, portanto antes de 2004 e pós 88, o Brasil passou a ser signatário de um tratado internacional. Tudo bem? Ou seja, o presidente se manifestou, o Congresso Nacional deliberou sobre a matéria. Qual é a questão? O tratado fala sobre direitos humanos. Então, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Qual é o problema, professor? O problema é que em 92 nós não tínhamos esse saldo dispositivo constitucional em matéria de tratados internacionais, perfeito? Que é de 2004. Então o pacto é de 92. Então nós não tínhamos essa emenda. Se não tínhamos essa emenda, nós não tínhamos um saldo dispositivo constitucional em contrário. Em tratados internacionais, perdão. Se não tínhamos, vai para a regra geral. Qual é a regra geral? Lei ordinária. Então, esse tratado específico, Pacto de São José da Costa Rica, ele foi deliberado, ele foi referendado pelo Congresso Nacional antes de 2004. Portanto, sem obediência ao quórum do parágrafo 3º. E não haveria nem a exigência disso, né? Não tinha uma exigência, porque não tinha. Como é que eu tenho que obedecer a algo que não sei qual é a regra? Só passo a obedecer a alguma coisa ou desrespeitar se tem uma regra pré-estabelecida. Não tínhamos essa regra pré-estabelecida. Então, o quórum de aprovação foi de uma lei ordinária. Aprovação por maioria simples. Não vejo problema, professor. Se foi antes, então é o estágio de lei ordinária. É um raciocínio bem plausível. É isso? Só que não. Houve uma discussão sobre o status hierárquico desse tratado internacional, o Pacto de São José da Costa Rica. E essa discussão, nós tivemos uma resolução em 2008, dezembro de 2008, salvo engano foi dezembro, o ano foi 2008. O Supremo Tribunal Federal, a relatoria do ministro Gilmar Mendes, foi o voto, houve um acompanhamento do voto do
do Gilmar Mendes, não lembro se foi unânime, tá? Mas foi o voto vencedor da relatoria dele, inclusive tem no livro dele, tá? O que acontece? Ele diz o seguinte, olha, esse tratado, de fato, ele não pode ter o status constitucional. Por quê? Porque não obedeceu o rito de emenda. Mas ele não pode ter o status infraconstitucional. Por que não? Porque o Brasil tem uma pretensão muito forte com relação à dignidade pessoa humana. E a dignidade pessoa humana, a gente pode ser materializada por direitos fundamentais e direitos humanos. Perfeito? Fundamentais, ordem interna, humanos, né, tratado internacional. Então, a pauta do Brasil, ele vai fundamento, ó, artigo 1º fala dos fundamentos de dignidade pessoa humana. O artigo 3º vai falar sobre promover o bem de todos. O artigo 4º vai falar sobre prevalência dos direitos humanos, ou seja, quando houver um conflito, o Brasil deve pautar sempre em defesa dos direitos humanos, a prevalência dos direitos humanos. É uma forma de interpretação hermenêutica, né? Uma prática hermenêutica aí por parte do Estado. Então, por conta disso, ele não pode ter o mesmo nível hierárquico de uma lei ordinária. Então, ele sugeriu a previsão de uma norma intermediária. Então, deixa eu colocar aqui, ó, intermediária. Então, ele vai falar o seguinte, olha, ele vai ter o status supralegal. Então, são aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos e aprovados antes da emenda 45 de 2004. Ou seja, aquele tratado que está abaixo da Constituição, porque ele não está igual à Constituição, porque não foi aprovado por emenda constitucional. Tá bom, gente? E ele está acima das leis infraconstitucionais, tá? Infraconstitucionais. Então ele tem um status supralegal. Então eu fiz esse esqueminha fantástico aí para resumir até agora a nossa aula sobre tratados internacionais, que fala justamente que os tratados... Qual é a dica aqui, gente? Aqui na prova do CESP. Os tratados internacionais, a depender da matéria e do rito, eles podem possuir o que? 3 níveis hierárquicos: constitucional, matéria, direitos humanos, mesmo rito de uma emenda; supralegal, direitos humanos e aprovados antes de 2004; e o status legal, ou seja, tratados que não sejam sobre direitos humanos. Tem exemplos? Sim, vamos lá. Legal. Extravio de bagagens aéreas. Não fala de direitos humanos, tem um status legal, tá? É o Tratado de Varsóvia. Supralegal, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, beleza? E constitucional, nós temos vários, por exemplo, Convenção, Tratado de Nova York, que serviu como base para a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem status constitucional. Outro, que é mais recente, já caiu em provas, tá? É o tratado, está no nosso material PDF, Tratado de Marrakech, tá? É acesso às pessoas deficientes visuais, acesso, né, aos materiais adaptados a essas pessoas, né? Então, Marrakech, status constitucional, tá bom? Então, cuidado na sua prova. Vai dizer o seguinte: para que um tratado internacional tenha ingresso no ordenamento jurídico, ele tem que obrigatoriamente ser aprovado por mesmo quórum de emenda à Constituição. Falso. Eu tenho 3 níveis hierárquicos. Tá bom? Beleza? Tem uma discussão que não vi cair em provas, tá? Ainda, que é o seguinte: professor, pós 2004, todo tratado internacional sobre direitos humanos tem que obedecer o rito de emenda à Constituição? Há divergência doutrinária, por isso não tem caído em provas, tá? Mas o entendimento majoritário diz o seguinte: olha, não há necessidade de obediência a esse mesmo quórum. Se não obedecer, ele vai ter outro status, não vai ter o status constitucional. Bom, é uma divergência que não tem caído, não vi nenhuma questão de prova sobre isso. Se você já observou uma questão sobre isso, me mande aí no meu e-mail, que eu comento justamente em uma
futura aula, tá bom? Faço um parênteses sem problemas nenhum e comento essa questão, beleza? Mas eu não encontrei nenhuma questão falando sobre essa obrigatoriedade ou não de Tratado Internacional sobre Direitos Humanos pós 2004, essa obediência ou não a esse rito, beleza? Se não obedecer o rito, aí é fato, não vai ter status constitucional. Aí eu coloquei outras informações, olha só. Constitucional, item 2, prevalece sobre leis infraconstitucionais, podem revogar a norma constitucional, exceto cláusula pétrea, né? Tem limitações. Supralegal, prevalece sobre as leis, mas não prevalece contra a norma constitucional. E o item sublegal, legal no caso, revoga lei anterior, pode ser revogadas por lei posterior tranquilamente. Joinha, gente? Então, com relação a tratados internacionais, nós temos esses três níveis hierárquicos, tá? O que nós temos pra gente aqui ainda? Beleza. Uma questão bem interessante aqui. É possível a prisão civil do depositário infiel? Um questionamento aí. E esse questionamento tem um contexto. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 5º. Não haverá prisão, Constituição Federal, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia do depositário infiel. Então nós temos aqui, gente, uma redação da Constituição Federal. E agora eu vou falar da redação do Pacto de São José da Costa Rica. Eu não coloquei aqui, tá? É o Pacto de São José da Costa Rica. Diz o seguinte: ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentícia. Então vamos lá. Constituição Federal e o Pacto fala, em regra, ninguém pode ser preso, detido por prisão civil por dívida. Essa é a regra. Só que tanto a Constituição quanto o Tratado, eles nos fornecem que um salvo aí, né? Uma exceção. Então, na Constituição, nós temos duas exceções. É o devedor de alimentos, você precisa saber, gente, responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, devedor de alimentos, e o depositário infiel. Já o tratado, ele só fala na possibilidade do devedor de alimentos. Então, olha só, ele não permite, o pacto não permite a prisão civil do depositário infiel. Tá bom, gente? Qual o problema? Vamos lá. Na prática, gente, não é mais possível a prisão do depositário infiel. Como assim, professor? Vamos lá. Muita calma nessa hora. Mas, professor, a Constituição traz a possibilidade de prisão do depositário infiel. E o tratado não traz. E você acabou de afirmar que não é mais possível. Quer dizer que o tratado está acima da Constituição? Ele está revogando o dispositivo constitucional? Não. Professor, explique aí. Vou explicar. Em nenhum momento a Constituição ela diz em quais termos nós teremos a prisão do depositário infiel e a prisão do devedor de alimentos. Concorda comigo? Em nenhum momento. Só fala assim, ó, salvo. Em nenhum momento ele diz. Como é que eu vou interpretar isso? Quando a Constituição não detalha os termos, é porque ela está dando uma autorização para que o legislador venha redigir um diploma legal regulamentando os dois tipos de prisão aqui, ó. Civil por dívida. Captou? Captou. Captei, professor. Beleza. Quem vai redigir esse diploma legal? O legislador infraconstitucional, perfeito? Ele que vai redigir. O Congresso Nacional vai redigir esses dois diplomas. Eles podem redigir. Agora, quando ele vai redigir, ele está atuando como legislador infraconstitucional.
Se ele está redigindo um status de lei infraconstitucional, o conteúdo desse diploma legal tem que respeitar não só a Constituição, gente, tem que respeitar o tratado, o pacto. Por quê? Porque tem status supra-legal. Olha só, interessante. Não é possível mais a prisão depositária fiel, não por causa da Constituição, sim por causa do pacto. Porque ao reconhecer o pacto um status supralegal, todas as normas que batem de frente com o pacto não podem ser aplicadas. Olha aí, ó, olha esse jogado aí que eu coloquei. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva. Que isso, sem qualquer reserva? O Brasil, não só o Brasil, mas os demais países, mas trazendo exemplo do Brasil. O Brasil ele pode ser signatário de um tratado, mas não todo o corpo legislativo. Pode dizer, ó, eu aceito esse artigo, esse inciso, mas esse parágrafo não. Então aqui ele pode fazer ressalvas, partes, né? Mas aqui não. Esse tratado, ó, desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva ao Pacto Internacional de Direitos Humanos, Direitos Civis e Política, que é o Pacto São José da Costa Rica, ambos no ano de 1992, não há mais base legal para a prisão civil depositária infiel, pois o caráter especial desse diploma, ó, o caráter especial do Pacto São José da Costa Rica, lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja anterior ou posterior ao ato de adesão. Aí ele vai trazer aqui alguns dispositivos, como o artigo 1287, Código Civil 16 e o decreto 911/69, assim como a redação do novo Código Civil 652. Deixa eu explicar esse negócio aqui. O decreto-lei 911/69, ele regulamenta aquelas ações de busca e apreensão de bens móveis, né? Como assim, professor? Você quer um bem imóvel, um carro, um veículo, você não tem condições de pagar 40 mil reais em um carro básico, né? Pasme, né? Um carro básico no Brasil, 40 mil reais. Um carro popular, 40 mil. Então você pode buscar uma ajuda em uma instituição financeira. A instituição financeira avalia o teu cadastro e ele te empresta o dinheiro. Só que você nem vê a cor do dinheiro, vai logo para a conta da concessionária. Aí você assina os papéis, um contrato, e você sai com o veículo. Só que naqueles papéis você está assinando um contrato de alienação fiduciária. Você está dando o bem como garantia. Se você ficar inadimplente nas prestações, o banco pode acioná-lo judicialmente e pedir, postular ao juízo o que? A reintegração da posse do veículo, tá? Buscar justamente essa tomada dessa posse do veículo, porque você tem a posse direta do veículo, mas você não tem a propriedade. Quem tem a propriedade, você vai ter depois você quitar tudo, baixar no gravame, né? Porque lá tem uma restrição no Detran, tá lá, alienado fiduciariamente, né? É assim que aparece no Detran. E o banco tem a posse indireta. Então é um compromisso que você faz com o banco. Olha, eu vou honrar minhas prestações. Se você não honrar, o banco pode pegar o veículo. Então o que acontece? Vou imaginar que fulano de tal fez um contrato de alienação fiduciária e não honrou as prestações. O banco ajuiza, tenta resolver de forma administrativa, não consegue, ajuiza a ação, ajuizou a ação, tá tudo certinho, notificação, beleza, tal, cálculo. O juiz defere uma liminar e o oficial de justiça vai lá cumprir esse mandado de busca e apreensão, incitação. Chegando na casa do fulano de tal, olha, eu não estou com esse bem, eu me aperriei e passei para uma terceira pessoa.
Então o oficial bem tranquilamente fala o seguinte, ó, tô te entregando a contrafé, que é a petição inicial do banco, a via, tudinho, e eu queria que você assinasse aqui. Ah, não vou assinar nada não. Perfeito. Aí o oficial de justiça vai redigir uma certidão dizendo que houve um cumprimento parcial do mandato. Qual foi o cumprimento parcial? Só a citação do camarada, não houve a apreensão do veículo. Então o juiz, diante dessa certidão, intima o banco para se manifestar. Então o banco ele poderia perfeitamente pleitear a convenção da busca e apreensão em ação de depósito. Aí o juiz ia lá, convertia a ação de busca e apreensão em ação de depósito. E fala o seguinte, intime o requerido para no prazo tal pagar ou devolver o veículo sob pena de prisão. Prisão civil depositário infiel extrajudicial, firmado no contrato, tá? Você era depositado, o fulano de tal era depositado bem, bom, não entregou. Esse é o extrajudicial. E o judicial? Vamos imaginar uma ação trabalhista, né? Reclamante contra reclamado, e o reclamante vai pleitear o que? A penhora de uma motocicleta do reclamado, do patrão. O juiz atende o pedido, bloqueia, né? Só que o juiz optou em deixar com o reclamado, o patrão, a motocicleta. Ele passou a ser depositário da motocicleta para a futura avaliação tal do veículo. Beleza. Mais na frente, o juiz determina que o oficial de justiça se desloque até a residência do reclamado. Chegando lá para fazer uma reavaliação do bem, o reclamado diz, olha, eu não estou mais com esse bem não, nem sei onde é que está esse bem. Então o oficial de justiça, mesma coisa, vai lá, devolve, e o juiz poderia o quê? Determinar a prisão. Prisão depositária infiel judicialmente, tá bom? Só que na prática não é mais possível a prisão do depositário infiel. Então grave isso, tá? Grave isso. Por que não é mais possível? Por causa da Constituição? Não, por causa do pacto. Então, gente, se a Constituição, além de definir essas duas possibilidades, dissesse também em quais termos se poderia acontecer essa prisão, aí sim a prisão depositária infiel ainda seria possível. Como ele não fez, cabe ao legislador de constitucional. E quando ele vai redigir o documento dizendo que é possível, ele está batendo de frente com o Pacto de São José da Costa Rica. Então hoje só é possível na prática a prisão do devedor de alimentos. Então, com base nisso, para fechar, uma situação irradiante, vinculante, o assunto vinculante 25 fala, é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, modalidade judicial, deu um exemplo, justiça do trabalho, e extrajudicial, alienação fiduciária. Perfeito? Na prática, não é mais possível a prisão do depositário infiel. Mas cuidado, se quer assim, segundo a Constituição, aí tem as duas possibilidades. Aí, se quer assim, apesar da Constituição dizer isso, só é possível a prisão do depositário infiel. Perfeito. Ele não precisa nem citar a STF. Ele quer que você está questionando se você conhece ou não, de fato, esse questionamento sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Perfeito, gente? A gente vai fazer uma pausa agora e vamos dar sequência daqui a pouco no próximo bloco. É isso aí, gente. Um forte abraço e até lá.